mais uma vez nesta manhã. Queria saudar a todos os meus irmãos e irmãs, também saudar quem está em casa, acompanhar-nos pelo YouTube. Eu posso vos dizer que, na perspectiva de quem está aqui à frente, é um momento muito agradável quando oramos durante a semana por alguns de vós que conhecemos, que nos pedem que oremos, e depois vê-los aqui de manhã. É quase como algo de familiar, reencontrar cada um de vós. Queria neste momento convidar o Gabriel para a leitura que desde já anuncio, que os irmãos podem acompanhar nas vossas Bíblias, que é o texto de Lucas, capítulo 1, versículos 13 até o versículo 16. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. O título da mensagem desta manhã é A tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Durante esta semana, nós tivemos a recolher pedidos de oração. E hoje nós já temos orado por estes pedidos, mas hoje iremos, no encerramento desta semana, entregar solenemente estes pedidos a Deus. Por isso eu imagino que talvez haja alguém aqui que durante a semana não teve esta oportunidade. Eu ia pedir o apoio dos diáconos, talvez alguns irmãos do diaconato que nos possam ajudar, do departamento de famílias, com alguns papeizinhos, temos aqui no escritório, bastantes. Se há alguém que ainda não colocou aqui o seu pedido de oração, temos aqui, Dulce, obrigado, temos aqui no escritório as folhinhas. Então aproveite durante a mensagem desta manhã, porque no final do culto, antes de terminar, eu darei mais uma oportunidade para vir entregar o seu pedido de oração, para depois apresentar solenemente diante do Senhor, como no antigo Israel, o sacerdote apresentava as orações do povo de Deus. Se houver alguém, os irmãos levantem a mão e vão receber este papelzinho. A tua oração foi ouvida. Palavras de Gabriel a Zacarias. Sobre o que é que nós oramos normalmente? Quem está familiarizado com as nossas reuniões de oração às quartas-feiras, e eu convido a todos que venham, que participem nas reuniões de oração, num pequeno grupo de oração, ou então mesmo lá em casa. Mas quando oramos, sobre o que é que oramos? Quais são tipicamente as nossas orações? Necessidades pessoais? Mas ao longo do tempo eu tenho me apercebido que
praticamente mais do que necessidades pessoais, nós oramos pela nossa família. Oramos pelo nosso cônjuge, oramos pelos nossos filhos, oramos por um irmão, por uma irmã, por um pai, por uma mãe, por um tio. Às vezes algum deles está doente, ou então algum deles renunciou à fé, ou parece ter renunciado à fé. E tudo isto nos causa uma profunda perplexidade, dor e ansiedade. São estes alguns dos pedidos que por vezes mais nos angustiam, motivos de oração. Ainda há não muito tempo orava com uma família cujo filho adolescente tinha fugido de casa. E os pais não faziam a menor ideia de onde ele estava. Já pensaram como é que se consegue dormir à noite sem saber onde está o filho? Ou então uma família que esteve aqui numa reunião de oração e que disse, na segunda-feira nós vamos a tribunal e corremos o risco de perder a nossa Grazi, no final vamos recolher. Não há problema. Guardamos para o final, está bem? Obrigado, muito obrigado, Grazi. Ou então, esta família, aconteceu aqui, na igreja de Queluz. Pastor, nós podemos perder a custódia, a tutela dos nossos filhos. O julgamento é na segunda-feira. Imaginem como é que nós nos sentimos. Fizemos aqui um grande círculo, colocamos a família no meio e oramos por aquela família. E pela grande graça de Deus, eles não perderam a custódia dos seus filhos. Mas que angústia, que sofrimento. É muito comum orarmos quando os nossos filhos parecem estar a passar por uma fase difícil e a mostrar menos interesse nas coisas espirituais. E nós trememos. Porquê? Porque nós queremos um dia estar com os nossos filhos na pátria celeste. Ou às vezes é o relacionamento entre marido e mulher que não está bem. Há uma crise conjugal. Bem, nada disto é exclusivo nosso. As outras igrejas, as outras pessoas que creem e que oram têm o mesmo tipo de ansiedade e de preocupações e de pedidos. E já no tempo da Bíblia, assim era. Depois da leitura que fizemos, eu vos convido a manter a Bíblia aberta, porque nós estamos aqui para aprender de Deus e é na palavra que nós entendemos. Nós vamos ver o contexto da história. E no versículo 5 é-nos relatado que havia um sacerdote chamado Zacarias, cuja mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E ambos eram justos diante de Deus e viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ora, aqui está uma família a quem Deus deseja atender um pedido, não é? Porque era uma família tradicional da igreja. Eles já eram adventistas há muito tempo. O pastor não se enganou? Não. Eles já eram de famílias sacerdotais há muito tempo. Isabel era filha de Arão e Zacarias era sacerdote. E eles não eram apenas adventistas de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, aquilo já eram muitas gerações, mas eles mantinham a sua fidelidade. O texto diz que eles eram irrepreensíveis. No hebraico a palavra é tzadik, que é um pouco diferente de outra palavra que é rechaim, que quer dizer ímpio, pecador. Estas pessoas eram puras, eram dedicadas, estavam no templo, serviam a Deus, tinham funções na igreja. É de julgar que tudo ia bem com elas, não é? Uma vez que eram tão fiéis e tão dedicadas ao Senhor e há tantas gerações,
Mas no texto seguinte diz que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e eles eram avançados em dias. Afinal também tinham um problema. Quer dizer que as pessoas que são dedicadas a Deus, que trabalham para Deus, que são irrepreensíveis, que são tzadiks, também têm problemas. Era o caso de Isabel e Zacarias. Bem, eles não tinham filhos. Mas o que é que isso significava? Bem, é uma frustração. Hoje em dia há muitos casais que não têm filhos e vão para clínicas de infertilidade e é uma frustração. Algumas adotam filhos, outras... Enfim, é uma angústia. Mas naquele tempo era pior. Não apenas não se realizavam como pai e mãe, mas eles eram objeto de uma certa observação. Na mente de alguns, não ter a bênção era receber a maldição. Deus foi o próprio que disse que Jó era justo. Mas quando aquelas coisas todas começaram a acontecer e os amigos vieram consolá-los, lembram-se do que é que eles disseram? Olha, Jó, alguma coisa tu fizeste. Não é possível. Para te estar a acontecer tanta coisa, os filhos morreram, perdeste propriedade, perdeste a saúde, isto de certeza que é um castigo. Não te armes em bonzinho, porque na prática tu estás a pagar algum pecado. E com Zacarias e Isabel, o texto não diz. Mas o que é que pensavam as pessoas acerca deles? Não tinham filhos, não tinham a bênção de Deus. É porque eles pareciam ser bonzinhos, mas quem sabe o que eles na realidade eram lá por trás? Já pensaram ser vítima deste tipo de julgamento? Era o caso do que poderia acontecer-se, estar a acontecer ali. Além disso, não tendo filhos, na sua mentalidade era não ter futuro, a família acabava ali. Não havia esperança, não havia esperança para o futuro. Eu queria partilhar convosco um texto aqui do slide. Queria pedir que projetassem. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, ela tem esta frase: grande sabedoria é necessária no trato das doenças produzidas pela mente. Um coração dolorido, enfermo, um espírito desalentado requerem um brando tratamento. Agora vejam esta frase que vem a seguir. Muitas vezes um problema doméstico está como um câncer ou como um cancro a corroer até a própria alma e enfraquecer as forças vitais. Sejamos muito cuidadosos e brandos uns com os outros. Conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. O que é que quer dizer amar-nos uns aos outros? É sermos compassivos uns com os outros. Às vezes, uma pessoa está um bocadinho mal disposta, está fechada, nós nem imaginamos o que se passa na vida desta pessoa. Às vezes há irmãos que estão doentes e nós achamos que é tudo físico. 9 em 10 casos, o problema tem origem na mente. E em muitos casos, é um problema doméstico, é um problema, é uma dor dos laços de família que está a corroer a vitalidade daquela pessoa, que está a entristecê-la, que está a abatê-la. Que sensibilidade nós devemos ter uns com os outros. Que perseverantes devemos ser na oração uns pelos outros. Porque nunca sabemos a dor que o outro está a viver. Provavelmente ninguém podia imaginar o que é que Isabel e Zacarias sofreram ao longo de toda uma vida. Porque aquele filho que eles queriam ter, nunca tiveram. Nunca tiveram. Será diferente hoje? Muitos de nós carregamos uma dor secreta. Alguma coisa que não está bem lá em casa. Um filho que
se assume homossexual e traz apreensão ao coração dos pais. Um filho que abandonou a igreja. Um filho que não fala mais com os pais. Ou qualquer outro problema. Às vezes o relacionamento conjugal é o problema e não os filhos. A Bíblia fala de 3 tipos de amor no Antigo Testamento. Há 3 palavras para identificar o amor. Ahavá, o amor mais forte do que a morte. Aquele amor compromisso, aquele amor incondicional. Depois existe o amor raiá, que é o amor companheirismo, a amizade. E depois há o amor dod, que é o amor físico, amor sensual, que Deus também criou. E às vezes no relacionamento entre marido e mulher, em que estes 3 tipos de amor precisam de estar presentes, todos, às vezes começa a faltar alguma coisa. Existe o ahavá, porque eles estão juntos, prometeram junto do pastor, no altar, que iam permanecer juntos, mas é só isso que existe. Não há mais nada. Não há companheirismo, não há amizade, não há diálogo, não há relacionamento, não há sexo, não há paixão, não há mais nada. E a dor é grande. Ou então, continua a haver essa atração do casal, mas não existe um compromisso. Jó disse que tinha feito um compromisso com os seus olhos, que não colocaria os seus olhos sobre uma donzela, nem sobre pornografia na internet. Naquele tempo não existia. E hoje é tudo mais complicado. Há muitos estudos e há muitas estatísticas sobre este grave problema que está a separar casais. Isto é uma invenção daquele que veio apenas para roubar, matar e destruir a intimidade e a felicidade dos casais. Temos que deixar isto no altar do Senhor e definitivamente entregar isto a Deus. E no poder dele vencer esta tentação. Existe paixão, mas não existe compromisso. Houve infidelidade do voto conjugal, em alguns casos. Ou então existem intimidade, existe compromisso, mas não existe um relacionamento que preenche as necessidades da alma, aquela amizade, aquele companheirismo, por falta de tempo, por falta de outras coisas. Mas a palavra de Deus nos fala de esperança, nos fala de renovação, nos fala de orações que são atendidas. E Deus, na sua palavra, Ele diz: eu bem sei quais são os pensamentos que tenho a vosso respeito. Queridos, nós não viemos à igreja para continuar na mesma. Nós não nos ajoelhamos para continuar tudo igual. Nós não oramos, estudamos a palavra de Deus para continuar tudo igual. A vida cristã, a busca pelo divino, com coração sincero e com uma entrega completa, tem e deve produzir uma mudança. Eu bem sei o que eu estou a pensar para vós. Eu quero o melhor para vós. Eu quero vos dar um futuro e uma esperança. É isto que o Senhor diz. Ele também diz que os seus olhos estão sobre aqueles que oram, atentos ao clamor dos seus filhos. Sim, quando nós oramos, nós temos a confiança de que o Senhor nos ouve e sabemos que Ele nos responderá no tempo certo, na altura certa. O tempo de Deus, por alguma razão, não é o nosso tempo. O tempo para Zacarias e para Isabel foram estranhamente tardios, porque eles já eram idosos e tinham orado a vida toda por um filho. Às vezes nós oramos, mas o que eles fizeram? Eles continuaram a orar. E quando lemos o texto,
no versículo 8, diz que eles estavam, Zacarias, a exercer diante de Deus o sacerdócio. Eles continuavam a participar na igreja, a contribuir. E Zacarias estava no santuário a queimar incenso. Sabem o que é o altar do incenso? Aquele que ficava entre o Santo e o Santíssimo, próximo da cortina que separava os dois. O incenso que ali era oferecido representava, sabem o quê? A oração dos santos. E é exatamente quando Zacarias está ali, junto ao altar do incenso, que vai acontecer o quê? Que o anjo vai aparecer. Ele não desistiu, ele não desanimou, ele não renunciou ao sacerdócio. Ele continuou até que a oração fosse respondida. E é interessante que, enquanto ele estava ali, o povo, se os irmãos lerem no texto, o povo estava a fazer o quê? Estava a orar. Queridos irmãos, vou-vos dizer aqui uma coisa de coração aberto. Provavelmente não é para vocês que eu tenho que dizer isto. Quem sabe é para quem nos vai ouvir mais tarde, pela providência de Deus. Há muitas pessoas que têm abandonado a frequência à igreja, por causa de uma ou outra razão. Mas o apóstolo Paulo diz, não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns, já há muito tempo. Por uma ou outra razão, temos a tendência de o fazer. Quando Zacarias estava no altar do incenso, o povo estava a orar. Quando Pedro estava na prisão, a igreja estava reunida a orar. Que bênção é termos uma igreja que ora conosco pelos nossos problemas. Amém? Nós não podemos passar sem isso. Nós precisamos uns dos outros. E Zacarias estava ali. E a igreja estava a orar com ele. E nesse momento, Gabriel aparece. Nesse momento, ele fica completamente intimidado. Às vezes estamos a orar e de repente Deus responde e nós ficamos sem saber bem o que é que está a passar. Mas não era por isso que estávamos a orar? Isaías disse, ai de mim que sou homem de lábios impuros e vi o Senhor. Sim, queridos, Deus está atento. E quando ele abre a sua boca, Gabriel, este, o enviado do Senhor, este que tem uma posição de primazia entre os anjos no céu, ele vai ler as palavras que o Gabriel, que agora não sei onde está, acabou de ler. Vai-lhe dar boas novas. A tua oração foi ouvida e tu vais ter um filho. E ele não apenas vai nascer, mas ele vai ser um grande homem. Ele vai converter Israel. Irmãos, ter um filho é fantástico, hein, Evandro? Hein? Estamos aí, né? Ter um filho é ótimo. Mas agora, já imaginaste um anjo aparecer-te, Evandro, e dizer-te assim, olha, o filho que vocês os dois vão ter vai ser um grande homem diante de Deus. Vai ser um grande evangelista. Na realidade, ele vai ter um papel fundamental na conversão de toda a igreja adventista. Vocês gostavam de ouvir isso? Haverá uma coisa maior ou melhor que nós podemos pedir a Deus? Que os nossos filhos sejam pessoas grandes aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. É isso que Gabriel vai dizer a Zacarias. Mas depois, Zacarias, é interessante, ele vai perguntar, mas como é que isso há de ser? Porque por um instante aquele homem que era justo e que era fervoroso, ele vai olhar para si próprio. E aí está o problema. Quando olhamos para o problema ou para nós próprios, nós nunca vemos como é que as coisas podem se resolver. E ele vai dizer, como saberei isto? Eu sou velho e a minha mulher também é tão velhinha já. E sabem, Maria, no capítulo a seguir, ele diz as mesmas coisas, mas diz de outra maneira. Porque ela diz com fé. Ela diz, bem,
isso é tão difícil, mas como é que vai acontecer? Porque ela acredita que vai acontecer. Mas Zacarias, na sua humanidade, ele deve ter pensado, é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. E sabem o que é que o anjo vai lhe dizer? Olha, tu vais ficar mudo. Vais ficar mudo. Sabem, quando nós formos tentados com a falta de fé, com a incredulidade, se não tivermos nenhuma palavra de fé para dizer, o melhor é estar calado, não dizer nada. Como os 10 espias que abriram a boca e só disseram o que não deviam. Quando nós tivermos aquela dificuldade de acreditar, de confiar, é ir ao Senhor, pôr diante dele os nossos problemas. Porque se nós falarmos dos nossos problemas, cada vez eles vão ser maiores. E o anjo que já tinha anunciado que a oração iria ser atendida, agora ele diz, tu vais ficar mudo, até que se cumpra aquilo que eu acabei de dizer. No meio destes versículos, há um versículo que foi o que o pastor Samuel ontem pregou. E ontem eu estava sentado a ouvi-lo e eu disse, ele começou a pregar e eu disse, querem ver que ele vai pregar o que eu vou fazer amanhã? E eu vou ter que mudar o sermão. Mas o enfoque é um bocadinho diferente ou é complementar. Por isso não há crise, não há problema. Porque no meio desta passagem há um versículo que é absolutamente fundamental para a nossa compreensão. Sabem porquê? Porque nos toca mais do que qualquer outro. Esse é o versículo 17. Eu vou ler convosco. O versículo 17, penso que eu tenho aqui, diz assim, irá adiante no Senhor e no espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Queridos, este versículo é um versículo que faz uma ponte com algo que Malaquias tinha dito, e está ali o texto, 400 anos antes. Uma profecia. Antes do dia do Senhor, virá o profeta Elias e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E em palavras parecidas, quase iguais, ainda que diferentes, como o pastor Samuel ontem bem frisou, Gabriel disse a Zacarias exatamente isto. O que é que isto quer dizer? O que é que isto tem a ver com o resto? O que é que isto tem a ver comigo? O que é que Elias tem a ver com isto tudo? O que é que a obra de João Batista teve a ver com a obra de Elias e tem a ver conosco hoje? Quando é que se cumprirá plenamente esta profecia de uma reconciliação plena entre pais e filhos e famílias fortes? Como um testemunho valoroso do poder da palavra de Deus. Bem, queridos irmãos, nós recuarmos na história, vamos lembrar-nos que no tempo de Elias havia uma tal de Jezabel. Já ouviram falar dela? E no tempo de João Batista havia uma tal de Herodias. E estas eram mulheres ímpias, mulheres que propagavam, ensinavam o erro, desviavam o povo do culto ao Deus verdadeiro. Enfim, era uma apostasia terrível. E Elias e João Batista permaneceram firmes contra o erro, contra o mal, em defesa da verdade, apelando a uma reforma e um reavivamento em Israel. E hoje, queridos irmãos, estamos exatamente na mesma situação. Não vou repetir o que o pastor Samuel ontem aqui disse, mas assim, assino o que ele disse. Vivemos hoje uma crise sem precedentes, irmãos. Baal estava por todo lado no tempo de Elias. Hoje, ainda mais. E sabem como? Se não tomarmos cuidado,
e controle através destas coisas. Através disto, os nossos filhos são levados a adorar falsos deuses. O Deus do dinheiro, o Deus do sexo, o Deus da tanta coisa. Doutrinas erradas estão a ser pregadas através disto. E o que é que acontece, irmãos? Em muitos casos, nós não temos sequer um culto familiar em casa. Mas o tempo de pais, filhos e outros é gasto com este tipo de conteúdos. É tremendo. Em todo o reavivamento que houve na Bíblia, no tempo de Gideão, no tempo de Ezequias, no tempo de Josias, houve um despertamento e houve uma reforma, acabando com os altares a ídolos pagãos e uma reconstrução do altar da família. O que vamos nós fazer? Nós que estamos às portas de Canaã, nós que estamos às portas da segunda vinda de Jesus. Deus disse, peço desculpa, Deus disse a Abraão que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. E sabem porquê? Porque Deus sabia que ele ia ordenar, organizar, estruturar a sua família como deve ser. E sabem o que é que ele fazia? Quando ele chegava a algum lugar, ele montava a tenda, em seguida, sabem o que é que ele fazia? Ele montava o altar. E ele adorava o nome do Senhor com a sua família. Pais e mães aqui presentes. Vamos construir o altar da família e vamos mantê-lo de pé. Estamos muito perto do fim do tempo. Nós podemos orar, nós podemos ter um despertamento e um reavivamento, mas precisamos também de fazer uma reforma. É preciso mudar hábitos e práticas. A reforma e o reavivamento vai produzir a resposta que nós queremos, que é um despertamento da espiritualidade na família. O grande mandamento que Deus deu a Israel: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus verdadeiro, ama-o de todo o teu coração e ensina isto aos teus filhos. Por favor, faz isso, ó Israel. E é isto que Deus hoje nos convida a fazer. Nunca nos esqueçamos que Zacarias, depois de muitos anos, teve a resposta à sua oração quando ele estava onde? Junto ao altar do incenso, de onde aspergiam orações para o trono da graça. E esta manhã, simbolicamente, nós queremos fazer isto. Eu gostava de vos contar uma pequenina história que eu li há muitos anos atrás. Era uma jovem, a história chama-se Karen. Eu sei que há aqui outras Karens. Peço desculpa, Karen. Podíamos chamá-la de outra coisa, mas haverá sempre alguém com esse nome. Era uma jovem adolescente que vivia numa cidade no estado do Michigan. Uma história real. E esta jovem tinha o conforto e o carinho dos pais. Mas ela tinha amigos. E os amigos talvez lhe tenham influenciado a fazer algumas decisões. E um dia ela chegou à conclusão que não era feliz na sua casa. Então, sabem o que é que ela fez? Ela fugiu de casa. Uma adolescente, uma jovem de 14, 15 anos, fugiu de casa e foi para uma grande cidade americana que se chama Detroit. O que é que uma adolescente, qual é a chance de uma adolescente de 15 anos, sozinha, numa cidade destas, sobreviver e manter a sua integridade? Possível, sem o apoio de uma família. E o que ela acabou por acontecer é que ela foi rapidamente aliciada para as drogas, para a prostituição, e ali ela viveu uma vida miserável, durante alguns anos. E os pais a orar, e os pais a sofrer, e a polícia à procura de uma jovem desaparecida. E assim, um drama, um sofrimento tremendo. A jovem ficou doente, contraiu doenças graves,
foi parar à rua porque quem a explorava já não tinha interesse nela. Teve que se prostituir na rua. Ela mendigava por pão e droga, basicamente. Um dia, a passar frio, naquele estado que é frio no inverno, ela pensou assim, mas como é que eu vim parar aqui? O que é que eu estou a fazer aqui? E ela pegou numa moedinha que ela tinha e decidiu telefonar para casa. E quando ela telefonou para casa, ninguém atendeu. Naquele tempo havia o atendedor de chamadas e ela deixou uma mensagem. E ela disse, pai, mãe, eu peço perdão porque há muitos anos que eu nunca mais disse nada. Eu hoje quero ir para casa. Se vocês ainda me aceitam em casa, então, quando eu chegar à meia-noite no autocarro, no ônibus, no transporte público, alguém ponha um lenço branco naquele pinheiro que fica em frente à estação dos autocarros. Se não houver lá um lenço branco, eu vou entender que vocês não querem que eu volte para casa, então eu continuo, vou para outra cidade qualquer. Quando ela estava a chegar, ela estava muito nervosa. Será que eles ouviram a mensagem? Será que eles ainda me aceitam em casa? E quando o autocarro fez a última curva e ela conseguiu ver a tal árvore e a estação de autocarros, o que ela viu foi algo de fascinante. Em todas as árvores que havia na imediação, não havia um lenço, havia um lençol branco. Aquilo estava tudo cheio de lençóis brancos. E uma multidão de pessoas à espera da Karen. O pai, a mãe, o cão, os primos, os tios, os colegas da escola, todos felicíssimos pela Karen. Estaria a voltar para cá. Queridos, este mundo é um mundo de sofrimento. E tudo que nós temos sofrido, só Deus e nós sabemos o que temos passado. Mas Deus quer nos chamar para um estado de felicidade, para um ambiente de realização que ainda não tivemos. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele quer salvar as nossas famílias. As nossas orações serão respondidas. Mas para isso nós temos que entregar tudo. Entregar as nossas preocupações, a nossa vontade, a nossa vida a Deus. E neste momento há uma jovem que vai cantar, que é a Aline. E eu vou convidar a Aline. E enquanto ela canta, eu queria convidar a todos os que têm um motivo, um assunto que querem entregar a Deus. Não é preciso escrever o vosso nome. Não sei bem o que é que a Grazi vai fazer com estes papéis, talvez queimar no final. Ela vai queimar, vai subir também como um fumo suave ao Senhor. Não é preciso pôr o vosso nome, mas escrevam os vossos pedidos de oração. Enquanto a Aline canta, podem trazer aqui os pedidos. E no final eu vou pegar este prato e de joelhos nós vamos entregar os nossos pedidos a Deus. Não importa há quantos anos tu oras, Deus tem uma resposta. Alguém da parte do céu irá vir para estar contigo. Não sei se será hoje, não sei quando será, mas hoje a Bíblia diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas entregar tudo ao Senhor em oração. E é desta maneira que queremos terminar esta semana. Aqueles que têm algum motivo especial. Eu sei que a Aline vai cantar e vai haver aqui uma movimentação de pessoas. Espero que não te afete, não te desconcentre muito. Mas com oração vamos entregar os nossos problemas a Deus. A dor doméstica, vamos entregar ao Senhor. E o Senhor atenderá. Eu também precisava de um papel, que eu ainda não pus o meu, porque eu também tenho os meus pedidos de oração. Obrigado. Enquanto a Aline canta, poderão vir e trazer aqui os vossos pedidos. Aline, só mais uma coisinha que eu te queria dizer, querido irmão, querida irmã, jovem. Jesus já respondeu muitas orações na tua vida. Pois aquela
que está aqui, Ele vai responder também. Eu não sei quando, não sei como, mas Ele vai responder. Confias nisto de todo o teu coração? Gabriel disse a Zacarias: a tua oração foi ouvida. Eu queria, neste momento, está pesado, mas o Senhor tem força para tudo isto. Queria convidar a Grazi para vir aqui, Grazi. E ela vai me ajudar a segurar isto. Eu tenho um apreço muito grande pelo trabalho das mulheres desta igreja. Todas as segundas e as quintas-feiras, elas têm a sua reunião de oração no Zoom. Grazi. E graças pelas famílias em que as mulheres e os homens também oram. As igrejas onde existem grupos, pequenos grupos de oração, mulheres, homens, jovens, é pela oração, irmãos, que nós poderemos alcançar a comunhão e a resposta para as nossas orações. Solenemente, eu queria vos convidar a ajoelharem-se, os que puderem, e nós vamos, neste momento, também o fazer aqui à frente. Querido e amoroso Pai, como no passado os sacerdotes se apresentavam diante de Ti com os pedidos do Teu povo, aqui estamos nesta manhã com este cesto, com estes pedidos. Estão aqui não apenas os nossos próprios, os meus, mas estão aqui os do Teu povo. Está aqui muita oração, estão aqui muita angústia, muitas preocupações. Estão aqui muitas aflições. Estão aqui muitas noites de sono perdido. Estão aqui momentos de grande angústia e dúvida. Porque nesta terra o que temos de mais precioso é a nossa família. São os nossos cônjuges, nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Ó Pai, neste momento, toma cada um destes papeizinhos. Toma cada um destes pedidos que estão aqui, Pai. E por favor, segundo o teu grande poder, segundo a tua grande sabedoria, segundo a tua grande misericórdia, atende-os. Como prometes na tua palavra, como o fizeste com Zacarias e Isabel, e que nós possamos voltar a este lugar muitas vezes para glorificar o teu nome, para bendizer-te pelas tuas maravilhas, por aquilo que fizeste e continuarás a fazer pelo teu povo. Em cada folha que aqui está representada uma família. Abençoa, Pai. Tu sabes as necessidades, as lutas, os problemas. Mas, ó Pai, hoje nós queremos sair daqui em paz. Porque estamos aqui neste momento a deixar tudo nas tuas mãos. Tudo contigo, Pai. Queremos cumprir o mandamento de não andar ansioso. Mas ajuda-nos, Pai, para que na nossa vida pessoal possamos nos consagrar a Ti. Na nossa vida como famílias, possa haver um reavivamento e uma reforma. Possamos, doravante, com regularidade, como Abraão
e outros fizeram. Chamar a nossa família para junto de nós, para orar, para ler a tua palavra e para nos consagrarmos a ti. Entregamos assim bondosamente, neste momento, nas tuas mãos, todos estes pedidos. E atende, segundo a tua vontade, a cada um deles. Em nome de Jesus te peço. Amém.